Mais um domingo de reflexão e hoje nós temos uma convidada muito querida, a pastora Margarida. Nós vamos estar falando sobre algo importante para 2025. Decisões. Como você tem levado as suas decisões, em quem você confia para tomar suas decisões, e é sobre isso. Então vou te convidar para curtir, compartilhar, apertar o sininho, todas essas coisas e vamos refletir. E hoje eu tenho uma convidada linda, queridíssima, a pastora Margarida, uma das pastoras do nosso ministério, que tem sido uma bênção e referência na vida de muitas mulheres, né? Amém. Na verdade, homens e mulheres. Amém. Né? Mas eu falo mulheres porque eu a conheci mesmo através de uma pessoa muito querida, Yasmine. Sim, mandar um beijo para ela, na verdade, pastora. Beijo, Mini. I love you. É verdade. Que já esteve aqui conosco. E nesse início de 2025, nós queremos falar sobre um tema muito importante, que é decisões, não é isso, pastora? Sim, Radassa. Esse tema é muito propício, né, para a época que nós estamos vivendo, até porque começou o ano, né? Hoje são o quê? Hoje é 11. Estamos, né, no 11º dia do ano, e às vezes as pessoas estão na mesma coisa. Está esperando um ano novo, mas com atitudes velhas. Sim. Sem determinar, sem correr atrás, sem uma mudança de vida. Então eu costumo dizer que o ano, ele é só um tempo, mas quem vai fazer o novo desse ano são as nossas atitudes. Verdade. Sempre final de ano, eu sempre falo assim, né? Quando eu vou refletir sobre um ano, primeira coisa, não deixa de ser nada mais, nada menos do que uma mudança de um dia após o outro. Sim. Então, teoricamente, não era nem para a gente fazer uma coisona sobre isso. Porém, eu sempre penso que o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos, reconsiderarmos muitas coisas, mudarmos de direção muitas vezes. Sim. Né? Quando a gente está acertando, reafirmar aquilo que a gente tem feito. E início de ano nos leva muito para esse lugar. Um lugar de reflexão, um lugar de decisão, um lugar de colocar na balança o que a gente faz de certo e de errado. Sim. E na Bíblia a gente vê uma série de situações assim, né, pastora? Você quer falar Com certeza, sobre isso? Com certeza, novas atitudes, decisões, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, a vida são feitas de momentos. Eu não concordo com isso, porque a vida, na verdade, ela é feita de decisões. As suas atitudes, as suas decisões vão te levar a lugares de honra ou a lugares de fracasso, Sim. a lugares de visibilidade ou lugares ocultos. E nós temos um grande exemplo disso, de duas mulheres na mesma situação, Ruth e Orfa, né? Verdade. As duas viúvas, as duas com a mesma sogra, Sim. As duas da mesma terra de Moabe. Uma se posicionou, ela tomou uma decisão muito séria, porque nada fácil você estar viúva, largar seus pais, sua terra, sua cultura, o que você conhece, para ir para algo novo, algo novo. Então, uma decisão difícil de se tomar, mas assertiva. Então, essa decisão de Ruth levou ela para um lugar de destaque dentro da Bíblia, né? Sim. Ruth, ela é uma das mulheres que está lá colocada, né, na geração de Jesus. Verdade. E ali em Hebreus 11 também, né? Que Sim. fala ali dos heróis da fé, ela é comentada porque, de fato, ela teve fé. Na verdade, o que eu acho lindo é que ela veio de uma cultura de vários deuses, né? Que ela não conhecia o Deus dos deuses. E através de uma pessoa, de uma mulher, e isso é tão legal a gente falar, porque como a gente está nesse mundo de influência, né? Que é muito perigoso, mas que também pode ser uma bênção. Como você pode ser um canal de bênção para transformar a vida de outras pessoas. Exatamente. E ser esse canal para mudar uma geração. E ainda ela entrou na genealogia de Jesus, que é uma coisa maravilhosa. Isso. Mas como ela foi marcante, porque ela conheceu um Deus que mudou toda a sua história. Exatamente. E observamos, olha só, para a órfã, a atitude dela deixou ela na mesmice. Sim. Quem escuta falar de órfã? Ninguém. Depois dali... Acabou, porque ela escolheu um caminho mais fácil. Sim. E as decisões assertivas geralmente são as mais difíceis. Qual era mais fácil? Seguir alguém, Noemi, para ir uma terra desconhecida?
Ou ficar na mesmice junto com seus pais, voltar para a casa dos pais. Para a órfã, a decisão foi mais fácil, voltar para a casa dos pais. A decisão de Ruth foi bem mais complicada. Foi largar tudo e seguir um caminho que ela não conhecia. Porém, a decisão de Ruth foi bem melhor, foi mais assertiva, trouxe coisas bem melhores para ela do que a decisão de Orfa. Então, muitas vezes, as decisões que nós temos que tomar, cuidado, nunca vá para a decisão mais fácil, porque a decisão mais fácil vai te levar para um comodismo, um procrastinar, mas a decisão mais difícil vai te levar para onde? Vai te levar para desafios. E são exatamente nos desafios que vai te levar a um crescimento. Verdade. Uma coisa que eu também acho muito linda é porque ela resolveu servir, né? Sim. E servir uma sogra que foi um exemplo, que foi uma mulher maravilhosa, porque senão ela não tinha seguido, mas que naquele momento ela estava amarga, ela estava muito triste. E até por não ter essa relação familiar, né, de sangue, porque quando a gente aguenta um monte de coisa. É verdade, é verdade. Não é verdade? Verdade. Mas quando não, ela tinha realmente a opção de não seguir a sogra, porque ela não estava no seu melhor momento. Mas ela resolveu, inclusive, seguir a Jesus, o Deus da sogra que mudou a sua história, né? Exatamente. E servir, que foi uma coisa linda, né? E as decisões, Radassa, mais acertadas, né? Você poderia me perguntar assim, o que é que a gente pode fazer para a gente ter a convicção que estamos tomando as decisões assertivas? Ela já fez a pergunta maravilhosa, então vá. Não é? Essa decisão... Como saber que estamos fazendo uma decisão certa? Tudo que nós fazemos baseado no amor, no servir, toda decisão que você vai fazer, que vai envolver pessoas, que vai abençoar vidas, sim, que você vai sair do seu eu para poder abençoar vidas, é a decisão assertiva. Verdade. É a decisão que vai te conduzir exatamente onde Deus quer. Essa decisão de Ruth foi o quê? Amar, servir, cuidar, abrir mão dela mesma. Isso, a sua sogra, que era uma idosa, que também estava na condição dela de viúva, sim, e sem filhos, onde ela perdeu seus 2 filhos, perdeu seu marido. Então, Ruth, ela olhou ali para a vida de Noemi. Eu não vou deixar essa senhora sozinha por aí. Sim. Eu vou ajudá-la. E aí, ela toma a decisão certa, de servir ao Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. É lindo. Aonde repousar tu, repousarei eu. Estarei eu contigo, aonde você repousar. Não importa. E essa decisão de amor de Ruth trouxe o quê? Bênção para a vida dela. Sim. Porque ela estava enfadada a uma terra de maldição. Verdade. Porque os moabitas eram amaldiçoados por conta de um erro dos antepassados, né? Então, Ruth ali, ela teve a oportunidade de amar. Então, a decisão assertiva que nós tomamos é sempre baseado no amor. Se tem amor de Deus neste negócio, você pode ter certeza que o que você determinar, a sua escolha, será bem-sucedida. Amém, amém, coisa linda. E o que você diria para alguém que ao entrar em 2025 sente-se paralisado pelo medo de errar, de fazer escolhas? O que eu diria é o seguinte: busque o amor no seu coração, não um amor qualquer, mas o amor de Deus entranhado em sua vida. Quando nós buscamos esse amor, e nós não buscamos de qualquer forma, nós temos que buscar na convicção de que Deus é o nosso Pai e que vai nos direcionar. Isso é feito através de jejum, através de oração e através de renúncias. De renunciar às nossas vontades para mergulhar na vontade de Deus. Então, assim fazendo, nós vamos perder o medo, porque o medo, ele paralisa. Tem pessoas que dizem assim, vá com medo, mas vá. Eu sou contra isso. Eu também não sou muito... Sou contra isso. Eu digo assim, vença o medo e vá na coragem, porque por cima do medo, a coragem. Agora, o que acontece? E o que é não ter medo? É você não ter medo de errar. É você não ter medo de ter que recuar. É você não ter medo do obstáculo que você vai ter que enfrentar para poder superar aquilo. E quando você vence esse medo, porque você é uma pessoa de coragem, você vai muito mais além. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre tive muita vontade de andar de jet ski.
Olha aí. Eu tinha, na minha infância, eu tinha muita vontade. Só que quando eu cheguei aqui em Salvador, eu passei por um trauma no mar. Sim. Uma lancha, a gente indo para Salinas das Margaridas, quase vira, foi um terror. E com aquilo eu fiquei com muito medo do mar. Mas eu tinha um sonho de andar de jet ski. Sim. Eu tinha um sonho. E quando eu era criança lá no interior, eu tive uma experiência muito grande de um cavalo brabo que eu montei e ele disparou comigo, ele rompeu cancelas, ele pulou cercas. Eu com 10 anos e ali eu tinha duas opções. Ou eu ia ficar com muito medo e aquele cavalo iria me matar, porque eu iria cair dele, ou eu iria ter uma coragem e vencer aquele medo. Então eu me debrucei no cavalo, segurei aqui na rédea, na crina dele, porque ele não obedecia a comando nenhum. Tranquei meus pés, fechei meus olhos, abaixei nele, e ele foi pulando, 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 pulando cercas e pulando cancelas, até ele chegar no lugar que ele quis. Então, e eu com 10 anos. Então, aquilo ali me trouxe uma coragem para eu romper todos os meus medos. Poderia ter sido o contrário, né? Exatamente. Ou eu ficar paralisada para a vida inteira. Então, quando eu cheguei aqui em Salvador, que eu tive essa experiência com o mar, terrivelmente, me bloqueou para eu não andar de jet ski. Tive muitos convites, mas eu não tinha coragem por conta daquilo. E esse ano eu determinei que seria um ano, e vocês que me seguem nas redes sociais, vocês viram. Eu andei de jet ski no dia 1º, eu atravessei essa Bahia, fui em várias ilhas de jet ski. Foi quase um ato profético. Foi um ato profético. Então, eu determinei na minha vida que eu venceria esse medo. Então, eu coloquei a coragem acima do medo. E consegui. Então, é determinação. Eu vou vencer o meu medo. E aí você vive coisas extraordinárias que Deus preparou para você. Uma coisa, pastora, também sobre decisão, que eu levo muito em consideração é a paz. Né? Sim. A paz é o hábito do nosso coração. E hoje eu digo há pouco tempo, né? Eu nasci no Evangelho, como vocês já sabem e tal, Sim. mas há pouco tempo eu escuto essa paz de uma forma muito intensa. Né, quando a gente sente essa paz, ela tira esse medo, inclusive. Porque o desafio vai estar lá, você vai ter que passar pela situação, não é fácil e tal, mas quando você sente essa paz, é meio que o Senhor também contigo dizendo, vai que vai dar certo. Isso. A paz que excede, né? Excede todo entendimento. Todo entendimento. E, então, assim, com relação à decisão, é algo que norteia muito a minha vida, né? E outra coisa também que é importantíssima é você ter essa intimidade com o Senhor, de estar ali buscando na palavra, porque no momento certo vem a palavra certa, né? Ele lhe direciona. Ele salta assim no seu coração e você tem uma direção. Porque eu concordo com você. Antes eu também pensava, eu tinha esse pensamento de que não tá com medo, vai com medo mesmo. Mas hoje não. Eu me apego na palavra e me apego na paz. Que aí, se as duas coisas estiverem assim meio que em concordância, aí agora eu vou. Isso. E assim, Radassa, quando nós temos essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos guiar. O Espírito Santo, ele vai sinalizar. Então, é através dessa paz aí que você está falando, que o Espírito Santo te dá paz. Prossiga. Prossiga e você vai conseguir. Porém, se você sente aquela rejeição, não vai. Então, não é questão de medo ou coragem. É questão de você estar imergido na presença do Senhor para Ele te direcionar. Sim. Agora, dentro da sua determinação, como diz a palavra, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará sobre vós. Então, dentro da sua determinação, em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai te conduzir a você fazer coisas extraordinárias e você chegar a lugares que nem você pensou, nem imaginou, mas era o que o Senhor tinha reservado, preparado para você. Seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, nem chegou ao seu coração. Uau! Mas ele tinha preparado para você na sua caminhada. Nos seus dias contados e determinados pelo Senhor, ele determinou. Esse momento que nós estamos aqui, você pensa que isso aqui é um momento que estava no teu coração? Não, estava no coração de Deus. Antes mesmo de você ser formada, o Senhor já tinha dito, a Radassa vai ser uma mulher honrada, uma mulher querida, uma mulher que vai levar a minha palavra, uma mulher que eu vou honrar. Então o Senhor já tinha determinado.
isso para a sua vida. E você simplesmente abriu a sua vida e disse, Senhor, eis-me aqui. Amém, coisa linda. Nesse lugar de decisão também eu penso muito na questão da obediência. Gente, eu saí totalmente do meu script. Mas amém, né? Glória a Deus. Eu tô aqui tentando procurar as perguntas, não, mas eu não achei. Quem comanda é ele? Enfim, o comando é dele. Porque a gente vai conversando e vem um monte de coisa. Como você vê, pastor, esse lugar da obediência na decisão? Obediência a Deus, né? Claro. Este lugar, minha filha, é um lugar secreto, viu? O lugar da decisão de obediência a Deus, para você conseguir ter a convicção de que Deus está no negócio, é um lugar muito secreto. E que eu sempre digo, as pessoas costumam, às vezes, procurar opiniões, né? Sim, eu vou tomar uma decisão, eu vou buscar um conhecimento de uma pastora, de um pastor, um mentor. As pessoas falam hoje muito em mentoria, em mentor, isso, aquilo, outro. Eu sempre falo assim, no Senhor, no Salvador, no meu pastor, que nada vai me faltar. Por quê? Aquilo que deu certo para alguém não significa que vai dar certo para você. Sim. Porque o que Deus tem com a sua vida é diferente do que Ele tem na minha vida. Então, este lugar secreto que é seu e de Deus, não é ninguém, não sou eu que vou responder a você, não é a pastora Semi que vai responder. Mas, já sabe que a pastora Semi está aqui, pronto. Mas é o Senhor que vai falar ao teu coração. Então, é um lugar secreto de intimidade e de obediência. Você já viu aquela criança que ela está ali no meio de muita gente e ela vai correr um risco e um bocado de gente vai dizer assim, não faça, mas ele não está nem aí para a voz de quem está dizendo. Mas na hora que o pai chega, ou a mãe chega, João, não. Ele vai olhar para você e ele vai recuar. Porque ele conhece, ele vai identificar a voz do pai. Ele vai identificar a voz de quem tem intimidade. Então, é um lugar secreto de intimidade com o pai para ele te direcionar. E você vai sentir no seu coração, eu vou por aqui, porque o meu pai me respondeu. Eu ouvi a voz dele. E sobre ouvir a voz de Deus, pastora, como a gente tem essa clareza no ouvir a voz de Deus? Você fala um pouquinho sobre intimidade. Sim, pois é. É aquilo que a gente estava falando, da intimidade do secreto. E nós observamos o quê? Que para Josué ouvir a voz de Deus, quando Deus chama ele para substituir Moisés, não foi fácil ouvir aquela voz. Ele iria assumir o lugar de um líder que foi maravilhoso, que comandou, que teve muito a presença do Senhor, que viu o Senhor, Deus falou com ele face a face, então não era fácil. E o que levou Josué a ter essa convicção de que era Deus? Intimidade e andar, né? Ele andou lado a lado com seu líder, ele viu. Aprendeu, né? Ele aprendeu. Tem que ter um coração ensinável, humilde. Exatamente. Tão raro. Tá raro. E nessa passagem aí, a gente vê que Josué teve que tomar algumas decisões muito importantes, porque quando você ouve a voz de Deus, vai ficar muito fácil você tomar decisões. Muito fácil. Então, o que vai lhe conduzir verdadeiramente às decisões acertadas é ouvir a voz de Deus. Sim. Ele ouviu a voz de Deus no chamado para substituir Moisés e durante toda a sua trajetória, a derrubada de Jericó, né? E naquele momento onde ele chama o povo e bota o povo em um vale de decisão, a decisão novamente. Sim, verdade. Em Josué 24:15, né? Sim. Escolham hoje quem irão servir. Tinha que ter uma escolha. Escolhe. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir a Baal, sirvam. Se vocês querem servir a Deus, sirvam. Eu sei da minha decisão. E aí a gente vai lá para Deuteronômio, né? Quando o próprio Moisés ele chega, fala ali das bênçãos e as maldições e diz assim, está diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a quem servir. E Moisés, ele ainda diz assim, e eu chamo a terra para testemunhar da decisão de vocês. Porque, na verdade, o universo, tudo foi criado por Deus e nós vivemos embaixo dessa nuvem de testemunha. Sim. Então, os céus, a terra,
está testemunhando da sua obra, do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. E dentro dessas escolhas, nós vamos viver o melhor de Deus aqui na Terra. Verdade. E toda escolha tem consequências, né? Sim. Independente de você crer em Deus ou não, você vai lidar com as consequências, como o povo ali com Moisés teve que passar 40 anos. Por quê? Murmuraram, reclamaram, a gente estava até conversando esse final de semana, se eu não me engano, foram 13 vezes, que a gente estava assim, quantas vezes será que o povo pecou? Enfim, mas a gente colhe as consequências. Eles chegaram na terra, mas ao invés de chegarem rapidinho, passaram 40 anos. Então, também muito cuidado, né? E nem todos chegaram. Exatamente. E muitos ficaram no meio do caminho. Muitos ficaram, na verdade, todos quase, né? Ficaram só as gerações, e Josué e Caleb, enfim. Mas, assim, como é interessante essa coisa da consequência de decisões. Sim. Né? E a gente precisa ter esse coração ensinável, humilde, esse lugar de intimidade para ter clareza da voz do Senhor, ter essa decisão de obedecer para que a gente tome decisões aí assertivas. E eu abençoo você, vou finalizando aqui, pastora, para 2025, porque somente na presença do Senhor, a gente estava até falando isso agora, a gente consegue realmente estar nesse lugar do propósito. Senão a gente tem uma vida vazia, uma vida sem rumo, sem direção, viver de qualquer forma. E não foi para isso que o Senhor nos fez, né? Não foi para isso, existe um propósito determinado para a sua vida. E que 2025 você olhe para o alvo, fique nesse lugar de obediência, de humildade, de intimidade, de decisões em que você consiga ouvir claramente a voz do Senhor. Quer finalizar falando alguma coisa, pastor? Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, dizer que essa obra aqui que você está fazendo é tremenda e vai alcançar muitas vidas. 2025 vai ser um ano muito abençoado para a sua vida, nesse propósito de domingo de reflexão. Amém. E você que está nos ouvindo, se posicione. Não espere o ano ser bom. Faça o seu ano ser o melhor de todos. Amém. Determinando sua vida em Cristo, com lugar de intimidade, no seu secreto, porque o que Deus tem para você, Ele já disse lá em Jeremias 29:11, é lugar de bênção. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal. Portanto, viva isso aí. Muito obrigada, querida. Muito bom estar aqui com você. Que vocês sejam tremendamente abençoados. Em nome de Jesus. E um ano cheio de Deus. Amém. Só isso que a gente precisa.